Oi, oi, bom dia, meus queridos e amados seguidores. A paz do Senhor Jesus para todos. Estou passando aqui nessa manhã para desejar um feliz domingo, né, para todos nós, que Deus continue nos abençoando e também para trazer uma mensagem a qual tenho sido muito cobrada, né, tenho recebido muitas mensagens no PV, tanto aqui no TikTok quanto lá no meu Instagram. E hoje eu resolvi falar um pouco sobre esse tema, né, que as mulheres me pedem muito e alguns homens também, sobre o tema casamento, né? Nós sabemos que o casamento, ele é um ministério, né, constituído por Deus, e esse é o nosso primeiro ministério que Deus entrega em nossas mãos, é a família, onde nós devemos cuidar, zelar e sempre estar em união. E o tema que eu trago hoje, exatamente, é encontrado, ele é base, né, em Efésios 5, no verso 22, 33, que tem como tema o amor que edifica o lar, né? Nós vivemos em um tempo em que muitas famílias estão sendo atacadas, queridos, atacadas pelo inimigo, né? Sabe que o inimigo ele sabe que quando ele ataca um casamento, ele enfraquece a família. Por quê? Porque a família é a base. É a família que é o alicerce, né? Então, assim, nós temos que ter muito cuidado em relação a isso. Nós temos que sempre estar convidando Jesus para cuidar da nossa família, do nosso coração, do nosso entendimento, certo? E aqui eu vou ler um pequeno texto, né, que é aqui no livro de Efésios 5, 25, que diz assim: O esposo deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja de maneira sacrificial, gente. Vocês sabem, né, que ele deu a própria vida pela igreja, pelo povo, né? Então, da mesma forma, o marido é chamado a amar a sua esposa com atitudes, cuidado, proteção e respeito. O verdadeiro amor, ele não é egoísta. Ele perdoa, ele sabe ouvir, ele protege, ele dá atenção, entendeu? Esse é o verdadeiro amor. Ele valoriza a sua esposa, né? E aqui fala que o esposo, ele tem a obrigação de amar sua esposa. Não sou eu que estou falando, gente, é a Bíblia, entendeu? O esposo, ele tem que amar a sua esposa com muita intensidade, com muita, sabe, sabedoria, amar como Cristo amou a igreja. Ele fala aqui, né, que Deus, ele criou o casamento para ser um reflexo do seu próprio amor. Então, o casamento, amados, ele é o reflexo do amor de Deus, né? Então, assim, o esposo, ele tem a obrigação de amar a sua esposa. E a esposa tem a obrigação de respeitá-lo, de cuidar, de auxiliar, de ser submissa. Submissa não quer dizer que a esposa ela vai ser humilhada pelo seu esposo, não. Submissão é cuidar do esposo, é saber ouvir o seu esposo, é caminhar lado a lado com ele, entendeu? Não é aquela submissão do esposo, você não vai fazer isso e não sei o quê, e falar com autoridade lá, falar com arrogância, né? Digamos assim, que a mulher tem que fazer isso porque ele quer. Não, não é isso. Mas tem que ser aquela submissão que você vai fazer com amor para o seu esposo, sabe? Com desejo, vai fazer de livre, espontânea vontade, sem pressão psicológica, sem nenhum tipo de pressão. Então, nessa manhã, eu quero trazer essa reflexão para nós. Será se nós estamos sendo boas esposas? Será se estão sendo bom esposo, né? Porque se cada um fizer a sua parte, amados, o casamento ele dá certo. Ele dá certo, sim.
principalmente se tiver Jesus nesta família. Então, nessa manhã, convide Jesus para a tua casa, para a tua família, e seja sábia em tudo que você for fazer. E os esposos, ame a sua esposa, cuide com carinho, com dedicação. Saibas que a sua esposa é preciosa e que você tem a obrigação de amá-la, que você tem a obrigação de protegê-la, que você é o cabeça da casa, entendeu? E a mulher, gente, eu costumo dizer que o homem é o cabeça da casa e a mulher é o pescoço. Então, presta atenção. A cabeça, ela só vai para onde o pescoço se movimenta, não é isso? Ó, estou movimentando aqui. Então é isso. Uma mulher sábia, uma mulher que entende, que sabe dos valores, do que você tem que fazer, ela sabe manusear perfeitamente o seu esposo. Com certeza, com sabedoria, com amor, com respeito, com carinho. E é isso. Nessa manhã, eu convido você a refletir sobre isso, sobre esse tema casamento, que é constituído por Deus. Todos fiquem na santa paz do Senhor. E se vocês gostarem do vídeo, comentem, compartilhem e peça para a parte 2, ok? Cheiro no coração.